Nós vamos então aqui para o nosso livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de André Luiz. Nós vamos para o capítulo número 17, Rogativa Singular. Nós encontramos, no capítulo anterior, o relato de André Luiz, trazendo para nós o processo de desencarnação de Fábio, um trabalhador espírita, um homem bastante consciente, humilde, uma família bastante também consciente da vida espiritual. E aí então ele, com problema de tuberculose, ele não conseguia, o seu corpo já não resistia mais para que ele continuasse aqui como encarnado. Então nós vimos a desencarnação, que aconteceu de uma forma muito rápida, de uma forma muito simples. Bom dia, Andréia. Se comparado principalmente com Dimas, que nós vimos ali no capítulo anterior. Então, enquanto Dimas levou quase 24 horas para que tivesse rompido o cordão que o ligava perispiritualmente ao corpo físico, no caso de Fábio foi em apenas 1 hora. Era o tempo suficiente para que ele se desligasse do corpo físico. E aí então, adormecido, ele foi levado para a casa transitória de Fabiano. Nesse capítulo 17, então, nós temos a continuação dessas duas desencarnações. Lembrando que André Luiz vem trabalhando junto com a equipe para auxiliar em 5 desencarnações. Diz aqui para nós, então. Enquanto Dimas se restaurava paulativamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado, junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Cavalcante era mais um daqueles que seriam auxiliados por André Luiz. Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo. Reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. O ex-tuberculoso, nesse caso Fábio, iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos do Instituto, e dava gosto vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim. Antes da gente continuar, é interessante perceber que um indivíduo que desencarna, bom dia, dona Miriam, que desencarna com a consciência da sua condição de espírito imortal, da vida no mundo espiritual, de todas as lições que a doutrina espírita traz para nós. No momento em que ele desencarna e desperta, a primeira atitude que ele tem é exatamente começar a compreender, ou começar a entender o funcionamento da instituição, quais são as oportunidades, quais são os trabalhos, diferentemente do que nós vemos quando um espírito que não tem qualquer consciência tem que passar por um processo de reabilitação muito complicado, com um trabalho principalmente para mostrar para ele que ele continua vivo. Diferentemente das crenças que muitas vezes ele abraçava quando se encontrava aqui no mundo físico, e mesmo estando vivo, vive em condições bastante fantasiosas. E aí então é aquele trabalho de vamos te mostrar agora qual é a sua realidade. E já quando um espírito desencarna com esse entendimento, ele rapidamente já começa a se interessar por tudo aquilo que ele vê, principalmente porque na nossa mente, a princípio, tudo que nós temos de informação é teoria, é coisa teórica. Então, quando chega no mundo espiritual, nós queremos passar tudo isso a limpo, começamos a nos infiltrar em todas as atividades, em todos os departamentos, conhecer novas pessoas. Então,
Essa foi a postura de Fábio, logo que começou então a se mostrar ali com equilíbrio. Experimentava tranquilidade. Não era um gênio das alturas, não completara suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto, em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. Irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Tanta alegria provocou o discípulo fiel, com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Lembro-me da comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto pelo braço amigo de nosso orientador. Estava atônita, deslumbrada, estática. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente, sensibilizando-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. Bom dia, Tic-Tac. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra exclamando: levante-se, Mercedes, comungamos agora na felicidade imortal. A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se em incompreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a e abraçou-a com infinito carinho. Não se amedronte com a viuvez, minha querida, continuou. Estaremos sempre juntos. Lembra-se de nosso entendimento derradeiro? Aqui a gente lembra da conversa que eles tiveram naqueles momentos finais, principalmente ali naquela reunião que eles fizeram. E quando, então, eles trocavam essas ideias a respeito da real possibilidade, real e iminente possibilidade da desencarnação de Fábio, ele então falou sobre a questão da viuvez, da confiança, dela se abrir para novas relações, principalmente para que pudesse trazer estabilidade para a família, né? Então, para a família, né, no caso ela e os 2 filhos. Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo. Dê-me notícias dos filhinhos, pediu o consorte desencarnado, a sorrir. Nada disse ainda. Por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me sua alegria vitoriosa. A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de júbilo: Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz, tornando a vê-lo. Lágrimas copiosas cobriam-lhe as faces. Em seguida, após curto intervalo, informou: Nossos pequenos vão bem. Lembramo-nos de você incessantemente. Todas as noites reunimo-nos em oração, implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamado a experimentar. Outra pausa em que a nobre senhora tentou conter o pranto. Quero avisá-lo, prosseguiu, de que já estou trabalhando. O Sr. Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Calindo vela pelo irmão, enquanto me ausento, e creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas... E a esposa dedicada interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa talvez de ofendê-lo. Continue, falou o companheiro sensibilizado. Não se zangará, disse Mercedes, reanimando-se, se eu reclamar contra saudades imensas? Em nossas refeições e preces há um lugar vazio que é o seu. Creia, porém, que faço o possível para não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso mestre visível, onde você sempre esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia de confiança, fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou: Não apague a luz da esperança.
Não me zango em sabê-los saudosos, pois também eu sinto falta de sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos, mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, assisti-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera do seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso seu amoroso auxílio. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem e quem sabe estaremos lado a lado de novo em porvir não remoto. Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir em meus serviços de elevação. Poderei talvez tecer diferente e mais belo ninho para guardá-la. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz, e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Nesse instante, determinada interrogação irrompeu-me no raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhe especial consideração, como se mostrava advertício a respeito do noticiário de nossa esfera? Sintetizando compridas indagações em pequena pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em 2 sentenças curtas. A morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Calei-me atento. Aqui então o que André Luiz pergunta é se Fábio tinha ali amigos no mundo espiritual, já era um espírito que mostrava ali o conhecimento, né? Principalmente quando nós conhecemos aquela transição da encarnação anterior, como fazendeiro escravagista, para essa nova, uma pessoa muito humilde, vivendo com a família nesse trabalho de reconstrução. Então André Luiz pergunta se ele tem tantos conhecimentos no mundo espiritual, tantos amigos, por que ele se mostra como alguém que acaba de chegar sem saber da realidade ali que o envolve? E exatamente o que é colocado para nós, que a morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas na natureza. Então, aos poucos, ele vai ali se orientando melhor, vai se posicionando no mundo espiritual e depois também recobrando ali todas as lembranças que ficaram adormecidas enquanto ele se encontrava na matéria. Bom dia, Arnaldo. Fitando a visitante, enternecido, o marido recém-liberto considerava: acredita que não vale a pena sofrer de algum modo para conseguir tão sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Mostrou à esposa formosa expressão de conforto no semblante feliz e, mobilizando as mais íntimas energias da alma humilde, manteve-se por alguns instantes de mãos postas, como agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal, avisando em silêncio que findara o tempo da visita. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena comovida junto de nós, tomou uma flor semelhante a uma grande carmélia dourada e deu-a a Fábio, para que presenteasse a companheira. Mercedes recebeu a dádiva, aconchegando-a ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me: André, acompanhe-nos à costa. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e ser-nos-á útil sua cooperação na volta. Despediu-se a viúva e, em breve, era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu, ao despertar no leito com a perfeita impressão de guardar delicada flor entre os dedos. Aqui o que é colocado para nós também é o desgaste que o espírito em desdobramento acaba sofrendo no mundo espiritual,
pelo fato, né, pelas energias que são demandadas, pelo esforço que ele faz para acompanhar tudo aquilo que acontece à sua volta. E aí então, como foi colocado aqui para nós por Jerônimo, ela perdeu grande porção de forças com a emoção. Então, o espírito também se desgasta. E dependendo do tipo de experiência que ele vivencia no mundo espiritual, é aquilo que nós já estudamos, né, quando se fala em emancipação. O espírito acorda então cansado, o espírito acorda muitas vezes com os ânimos alterados, exatamente por aquilo que ele viveu enquanto em desdobramento, né? Então, essas experiências de emancipação, nem sempre elas ocorrem de uma forma tranquila para o espírito. Diferentemente do que se imagina, nem sempre ele volta renovado das forças. Muitas vezes ele volta desgastado, principalmente das suas forças emocionais. Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos, quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. De fato, não se demorou mais de um dia, e ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada sine die. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Entrara em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a liberação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Lembrando aqui que a irmã Albina, desculpem, se eu não me engano, era aquela irmã que era evangélica, né, uma pessoa com uma fé bastante fervorosa, uma pessoa que tinha ali o evangelho vivo no coração. E só que ela sempre alimentava aquilo que a sua educação religiosa tinha ensinado, né? Que são exatamente aqueles dogmas do mundo espiritual, o céu, as entidades do mundo espiritual, anjos, né, e tudo mais. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades. Todavia Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Porque se modificara a decisão de tamanho relevo, quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? O assistente percebeu as indagações que se me entrechocavam no cérebro e adiantou. Não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. E, traçando sintética programação de serviço, acrescentou. Vamo-nos, Hipólito e Luciana velarão pelos convalescentes. Em caminho, porém, não resisti. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à nova deliberação e Jerônimo aqueceu esclarecendo. A medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poder absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas, as nossas responsabilidades, examinaremos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro deve ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência em virtude da imperfeição de nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. E com expressivo gesto de humor prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar
que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo a que serve está gasto, e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual a de hoje, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Então começou aqui também uma observação importante, exatamente uma causa de interesse coletivo. Então essa prorrogação que nós vimos aqui, esse adiamento da desencarnação dela, ainda que seja por pouco tempo, diz respeito apenas à necessidade do trabalho que vai ser desenvolvido, e não por uma questão de capricho pessoal. Então o indivíduo quer continuar, por exemplo, encarnado porque ele tem ali prazeres para vivenciar. Ele quer, por exemplo, lhe cuidar das suas aplicações, ele quer fazer ali uma viagem, ele quer ali ter contato com uma pessoa por um pouco mais de tempo, e a pergunta é, mas com que objetivo exatamente? O que isso vai acrescentar para ele, ou para aqueles com quem ele convive, em termos de benefícios? Então, nesse caso que nós vemos aqui, a irmã Albina, então, teve essa prorrogação na sua encarnação para a realização desse trabalho. Como foi colocado para nós, apenas o tempo necessário para que esse trabalho seja realizado. Recordei uma experiência anterior, em que observara certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência no corpo para poder solucionar problemas particulares, e compreendia a alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrozoada, porque constituíamos comissão de trabalho definido, com atividades traçadas por superiores hierárquicos. No caso a que me reportava, vira amigos da nossa esfera, intercedendo junto de outros amigos em benefício de terceiro. Todavia, na questão em exame, tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Um instantinho. Tá, aqui no caso, essa situação desse amigo que teve essa prorrogação, nós temos aqui no capítulo número 7 do livro Missionários da Luz. Não me recordo agora exatamente qual é essa passagem, mas nós temos ali então essa situação de prorrogação. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada. Os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadoras. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal. A dispneia castigava-a intensamente. Chegáramos num instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, fazia em derredor da enferma ao culto do doméstico do Evangelho. Enquanto oravam, antes dos comentários construtivos de alma voltada para a sublime fonte de fé viva, atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano, ligados à missão da nobre educadora. Então, mais uma vez, André Luiz relata, sempre que ele vai realizar um determinado trabalho, principalmente um trabalho voltado para o bem, voltado para a caridade, voltado para a benemerência, ele acabava encontrando então uma outra equipe que se encontrava presente, e essa equipe estava relacionada com a encarnada nesse caso e com a tarefa que ela desempenhava. Assim como aconteceu com Dimas, quando André Luiz e Jerônimo foram colaborar com a desencarnação dele, chegou lá e ele encontrou então um outro grupo de espíritos com sabedoria, espíritos com conhecimento, mas que esse grupo então era ligado ao trabalho mediúnico que o Dimas desempenhava. Então é muito interessante a gente perceber assim que cada ambiente que se vai, você encontra ali uma equipe já pronta, uma equipe já desempenhando uma determinada tarefa. Bom dia, Regina.
realizando então uma determinada tarefa. E assim, no mundo espiritual acontece. Nós vimos também quando André Luiz, no mesmo caso de Dimas, durante ali o sepultamento dele, quando eles foram para o cemitério, chegando lá encontrou um outro grupo de espíritos que era ali um grupo de espíritos que, vamos dizer, tinha um posto de socorro naquele local. E aí então começaram a conversar e tudo mais para conhecer um pouquinho mais sobre as situações que eles acabavam encontrando. Então, em cada lugar que se vá, vai ter ali um grupo de espíritos comprometidos com aquela tarefa. O ambiente equilibrado pela prece, pelos pensamentos de elevação moral, contribuíam eficazmente na execução de nossos propósitos. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava a ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experimentado e competente de nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como às estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares e esclareceu. Podemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Com efeito, fim da complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato com razões poderosas, ao efeito da prece. Albina sentiu-se reconfortada, mais calma. Fitou comovida as discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e considerou satisfeita. Como me sinto melhor. Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração gratulatória, emocionando-nos o coração. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo reconfortante. Em face da alegria que a todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente: teria sido a súplica das discípulas o móvel da alteração? Quem sabe, talvez lhes fizesse falta a venerável professora. Não é bem isso, elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devotou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras. Curioso arrisquei. Estaríamos, porventura, ante o resultado de requisição sentimental das filhas? André Luiz então começa a trazer especulações, Qual era exatamente o motivo dessa prorrogação? Eram as jovens aprendizes que queriam mais tempo com a professora? Não, porque o trabalho já estava feito. Ele pergunta agora, então eram as filhas que precisavam da mãe por mais tempo? Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam a doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com gesto negativo e retrucou: também não. Não se trata de resposta a semelhante rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas perdeu compridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Doravante, cumpre às filhas seguir-lhe o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã.
Os bons pensamentos do Lloyd e Eunice envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais em circunstâncias como essa que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela missionária em processo de liberação e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Ou seja, se acabou o tempo do espírito aqui, mesmo por esses laços de afeto, o espírito deve seguir sua trajetória. Até porque, como Kardec lembra, quando ele fala para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que aqui o nosso mundo é uma prisão, e o espírito sempre se congratula quando ele se liberta dessa prisão. Então, mesmo que as filhas façam essa rogativa, pedindo para que a mãe permaneça mais tempo junto a elas, para poder continuar ali cultivando o afeto que existia entre elas, isso não é o suficiente para impedir que o espírito siga a sua trajetória evolutiva. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem o Joãozinho até aqui? A interrogação enternecida seguiu-se plena a aprovação da filha, e o telefone tilintou chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo, à distância, meu orientador anunciou bem-humorado: em breves momentos receberá você a chave do problema. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas, que se retiravam contentes. Mães e filhas voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartimento à tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade de prorrogação. Nesse caso, o espírito que se encontrava lá com ela já quando André Luiz fez a primeira visita. Processavam-se com extremado carinho os serviços de assistência, quando o cavalheiro bem posto deu entrada, conduzindo um menino miúdo de 8 anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava, cumprimentou as senhoras respeitoso e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Albina rogou a Deus o abençoasse e o menino perguntou: Vovó, como vai? Designando-o, o assistente esclareceu: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Que? Interroguei sumamente surpreendido. Jerônimo, todavia, continuou: não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram a porta após o nascimento e que Lloyd mantém no lar, desde que nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda. Ligado à família de Albina, há alguns séculos, torna-se o seio de criaturas muito amadas. Torna ao seio de criaturas muito amadas, a caminho do serviço apostólico do porvir. Ia formular perguntas novas, mas meu orientador, indicando à enferma que se abraçara à criança, aconselhou-me solícito: observe por si mesmo. O diálogo entre ela e o pequenino adquirira encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora em desabafo. Ó, vovó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé, tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Tem fé? Confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar? Os olhos se lhe umedeceram, mas acentuou em voz firme. Como é que está o som, pessoal? Caiu? Me dá um retorno, por favor? Ok, obrigado. E se Deus me chamar?
Os olhos se lhe umedeceram, mas acentuou em voz firme: precisamos da senhora neste mundo. Albina abraçou-o, beijou-o com meiguice maternal e prosseguiu: João, tenho sentido muita saudade de seus hinos na escola. Tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho. Cante para mim, meu filho. O pequeno sorriu jubiloso por haver encontrado motivo de alegrar a doente querida e indagou com naturalidade: qual? A enferma pensou e disse: Jesus sendo meu. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, mas, colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Aqui agora o trecho da música, né? Jesus sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. E aí a música continuava. Expressava-se em voz tão dolorida que o hino parecia amarguroso lamento. Fim da primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta, as lágrimas saltaram-lhe espontâneas. Tentou debalde fixar Lloyd para ganhar coragem, e reparando que a sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente e gritou com força: Não, vovó, não, a senhora não pode ir para o céu agora. Não pode, Deus não deixará. Albina recolheu, carinhosa, feliz. Que é isso, João? Perguntou, buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se bondoso, reafirmou: O menino tem razão. Albina não irá mesmo dessa vez. Atendendo-me à curiosidade, entrou em explicações finais advertindo: Que nota você de particular em Lloyd? Recorrendo a observações que já levara a efeito, respondi sem hesitar: Reparo que aguarda alguém, uma filhinha que já entrevimos. Desde o primeiro encontro verifiquei que está em período ativo de maternidade, em véspera da deliverança. Isso mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, é-lhe abençoada companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra de educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizavam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a talvez a claudicar o trabalho gestatório em andamento. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se então de todos os valores intercessórios nos instantes em que sua alma lúcida pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. Aqui então é interessante a gente ver que há muito tempo nós temos estudado e temos ouvido também a respeito dessa nova geração de espíritos que tem reencarnado aqui no nosso mundo para trazer não apenas conhecimento, mas valores mais fortalecidos, né? Não são valores novos, né? A Regina colocou para nós aqui o link da música. Obrigado, Regina. Então,
valores novos também, para fazer com que o nosso planeta seja impulsionado para essa reforma tão necessária que já está prevista. O detalhe, né, é que geralmente a gente tem um hábito de procurar nas crianças os espíritos valorosos dessa nova geração. E cheguei a comentar com vocês recentemente que essa previsão que Kardec trouxe para nós é desde a sua época. Então muitos espíritos já reencarnaram, já cresceram, já realizaram ali, já cumpriram com suas missões e já voltaram para o mundo espiritual. Então hoje nós encontramos, por exemplo, né, pessoas com seus 70, 80 anos de idade realizando grandes tarefas, como por exemplo, né, Divaldo, Chico e dentre outros grandes nomes do século XX que começaram como crianças. Então a gente pensa, né, poxa vida, quer dizer então que novos espíritos virão para poder ajudar aqui o nosso mundo. E a gente fica procurando nas crianças. E nós pegamos Divaldo, né, no alto dos seus 80 e tantos anos, há 80 anos atrás, há 80 anos ele era uma criança. Era aquela criancinha, né, que começou a viver as experiências mediúnicas das histórias que nós conhecemos. Teve ali também aquele curso natural de qualquer criança, frequentando a escola, brincando, fazendo amigos e tudo mais. E aí então foi crescendo, se desenvolvendo para chegar na maturidade e se tornar essa referência que nós temos hoje. Então, no meio espírita ou fora do meio espírita, nós procuramos as crianças, continuamos procurando ainda as crianças. Aqui nós vemos, por exemplo, né, no caso de João, esse jovem, esse garoto que na década de 1940, ali por volta de 46, se eu não me engano, quando esse livro foi publicado, 92, né, André? Obrigado, eu estava com os 80 e poucos, então a gente pode colocar 80 e 12 anos, né, para chegar nos 92, né? Então, quando a gente fala de Joãozinho, por exemplo, que na década de 1940 tinha 8 anos, hoje ele estaria com 80 anos de idade. Então nós continuamos ainda procurando essas crianças. Então é sempre importante nós lembrarmos que desses grandes nomes que nós temos hoje na nossa sociedade, pessoas que relacionadas com filosofias espiritualistas, que relacionadas com a justiça, com o meio empresarial, com o meio social, pessoas que estão desempenhando tarefas importantes no nosso mundo, muitos desses espíritos vieram com esse compromisso. Foram crianças, mas já cresceram. Então essa nova geração é uma nova geração que vem se desenrolando já há quase 200 anos. Não é uma geração que começou no ano passado, começou há 3, 4, 5 anos. Então procuremos crianças que estão chegando, mas observemos também o adulto, esses adultos que também vieram com esse compromisso. Aqui então, nesse caso, João e a jovem, né, o espírito que reencarnaria através de Lloyd, seria então ali, os dois seriam grandes companheiros de trabalho nesse um trabalho de evangelização. E aí então corria-se ali o sério risco de um aborto caso a dona Albina desencarnasse e levasse então a filha a esse desequilíbrio emocional. Daí então a prorrogação desse passo, dessa desencarnação, a prorrogação da encarnação dela, até que a criança nascesse com segurança, com saúde, a mãe também ficasse bem, e aí então poderia desencarnar. Sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se preparando a retirada. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa, e contemplando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que ainda ali, na câmara de moléstia grave, a oração filha do trabalho com amor vencia o vigoroso poder da morte. Então esse capítulo aqui um pouquinho mais curto. Terminamos então esse capítulo número 17. Vai com Deus, Arnaldo. Até amanhã. Abraços. Então terminamos esse capítulo 17, rogativa singular, e já emendamos no 18. Temos ainda aqui mais tempo para estudarmos. Desprendimento difícil. Então nós já conhecemos aqui dos 5 espíritos que seriam auxiliados por André Luiz e a equipe, nesse caso Jerônimo, Padre Hipólito e Luciana, né? Esses dois últimos
ficavam na colônia, lá na casa transitória de Fabiano, prestando toda assistência a esses espíritos desencarnados. Então nós já vimos Dimas, o nosso primeiro atendido, vimos Fábio, e agora vimos Albina, que em vez de ser assistida na desencarnação, será assistida então, foi assistida na prorrogação da sua encarnação, mas oportunamente vai ser então novamente assistida para que tenha uma desencarnação tranquila. Aqui agora desprendimento difícil. Vamos para Cavalcante, que é o próximo companheiro aqui que André Luiz vai assistir. Agora tínhamos sob nossos olhos o caso Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. Estendera-se a supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. Então o apêndice supurado, quando tem ali a apendicite, aquela inflamação no apêndice, e rompe, e aquele pus infeccionado, resultado da infecção, se espalha então pela região ali região abdominal. E aí então, nesse caso, estendera-se a supuração ao peritônio, aquela membrana que encobre o nosso intestino. E aí então debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. E lamentavelmente é uma dor terrível quando você tem uma dor, uma infecção intestinal, principalmente com essa gravidade que nós temos aqui. O enfermo perdia forças, e porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultuosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Qual o estranho vaso destinado à fermentação, continha ao seco trilhões de bacilos de variadas espécies. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O cólon transverso e o descendente semelhavam-se a pequenos túneis repletos das mais diversas coletividades microbianas. As vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento, e de quando em quando abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia. Em todo o aparelho intestinal, verificava-se o gradual desaparecimento do tônus das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos e o estômago deixava perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde animáculos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu como micróbios salteadores de ensanha festiva. O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples, deixando-o exausto em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autônomos, acusavam desarmonia crescente. Reconhecia, entretanto, ali naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que em admirável decreto da vontade estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Está entrando nesse quadro de septicemia, porque já não tem mais controle da infecção que nós temos aqui. E mais uma vez, é uma dor terrível, a infecção intestinal. Decorridos mais de 4 dias em que atentávamos para o moribundo cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Bonifácio, prestimoso e gentil, coadjuvava-nos o trabalho. Informando-se de nossa resolução, de modo vago, através dos canais intuitivos, o doente, pela manhãzinha, chamou o capelão, a fim de ouvi-lo, e após breve confissão, que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo, em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da organização fisiológica em declínio,
O pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardava na morte, procurou reter o eclesiástico em contristadora conversação. Padre, dizia ele em voz súplice, sei que morro, sei que estou no fim. Entregue-se a Deus, meu amigo. Só Ele pode saber em definitivo o que surgirá. Quem sabe se ainda tem longos anos à sua frente. Tudo pode acontecer. O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas, que o moribundo continuou ingênuo. Mas o moribundo continuou ingênuo. Tenho medo, muito medo de morrer. Bem, obtemperou o religioso, não ocultando um gesto de enfado que passou despercebido aos olhos do crente. Precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Então nós vemos aqui uma fala mansa, por parte do padre, mas intimamente tudo que ele queria era ir embora dali, porque não suportava aquele ambiente. Ouça, padre, acredita que me salvarei? Sem dúvida, você sempre foi bom católico. Mas, escute, e a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer noutras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela. Mas agora, padre, encarando a morte frente a frente, reflito melhor. Quem sabe se não fui eu o culpado direto? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária. Lembro-me de que às vezes chamava-me Padre sem batina. Possivelmente minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Após fitar o clérigo, demoradamente implorou: poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos perdi-a de vista. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e repetia com impaciência: descanse, descanse, prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro de nossos desejos. O moribundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou: obrigado, padre, obrigado. O religioso intentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, perguntou ainda: acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Que ideia! Resmungou o interlocutor entediado. Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus? Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo lhe percebeu o descontentamento, sorriu humilde e calou-se. O sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e indagou: afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Tem sido gigante na reação, afirmou o clínico bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. Pareceu-me caridade, redarguiu o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. O esculápio abafou o riso franco e despediram-se. A cena chocava-me pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. Entretanto, para compensar tão descaprichosa incompreensão, Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho. Por fim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência de minha singela colaboração, mas Jerônimo e Bonifácio cercavam-no de singular cuidado, amparando-o como se fora bem-amada criança. Quando o eclesiástico pisava mais longe, o meu assistente considerou: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante trabalhador do bem. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas. A atitude do capelão advertira-o do deplorável estado de seu corpo físico.
Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-se-lhe o mal-estar. Sob incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa, dentre as diversas que atendiam a casa. Experimentava profunda sede de consolo. Necessitava coragem que lhe viesse do exterior. Provavelmente encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera prodigalizar. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo melhor humor. Fez questão de escutá-lo alcançando o desinfetante enérgico ao nariz, a infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. Cavalcanti chorou, queixou-se. Precisava viver mais alguns dias, declarou o humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação conjugal. Rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas, logo pudesse tomar ao serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que residiam à distância. Resgataria o débito até o derradeiro centavo. A irmã de caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi mais sucinta. Meu amigo, disse áspera, tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Isso porque ele estava no hospital, né? Isso que ele queria dizer. Meu amigo, como o doente insistisse nas solicitações, concluiu ríspida e secamente. Não tenho tempo. O agonizante deu curso ao pranto silencioso. Recordou de alma oprimida por angustiosa saudade a infância e a juventude. Percorrera as estradas terrenas de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus encerrado nos templos de pedra, à distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta explicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo através de manifestações do culto externo. Entretanto, valera-se de toda oportunidade para testemunhar entendimento cristão. Porque amara o exercício do bem, confiante e fiel, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Perseverava mesmo assim, embora as condições elevadas em que desenvolvera a fé, ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte. Estimava obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, punha-lhe arrepios no espírito exausto. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia-o de temor. Desejava algo melhor, de mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Suspirava por ingressar em coletividade diferente, em que pudesse encontrar corações a pulsarem, sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão, mas prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa a que se filiara, repelia-nos à ação. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou propiciar-lhe sono brando, de maneira a subtrair-lhe os temores em socorro direto, fora do corpo físico. Contudo, o moribundo lutou para manter-se vigilante. Temia dormir e não despertar. Pensava ansioso. Queria ver a esposa antes do fim. Dizia de si para consigo. Não era efetivamente provável? Não seria justo morrer tranquilo? Oh, se ela surgisse, acariciava a possibilidade. Penitenciar-se-ia dos erros passados, pedir-lhe-ia perdão. Tamanha humildade assomava-lhe ao ser, naquela hora de grande abatimento, que não se magoaria em receber visita junto do outro. Por que odiar? Porventura não lhe ensinava a lição de Jesus, que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo? Quem seria mais culpado?
ele que mantinha dobrada indiferença para com as exigências afetivas da companheira, pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem despreocupado de qualquer responsabilidade que a recolhera, talvez em desesperação? Se pugnara sempre pela prática da caridade, por que motivo ele, Cavalcante, faltava com a necessária demonstração portas adentro do próprio lar? Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram-lhe o espírito de amor universal. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente. Ninguém poderia reprová-lo. Mas se era esse o caminho escolhido, que razões o levaram a desposar pobre criatura, incapaz de apreender-lhe a fome de luz? Por que fizera firmes promessas a um coração feminino, ciente de que ele não poderia atendê-las? A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo alojara-se dentro dela como um sicário invisível. Aqui então André Luiz comenta exatamente sobre muito mais do que as perguntas que Cavalcante fazia nesse momento tão doloroso para ele, tão temeroso também. Muito mais das perguntas que ele faz é exatamente a capacidade de fazê-las. Porque todas as perguntas que ele faz, muitas outras pessoas em situações semelhantes, também fazem as suas, voltando ali os olhos, né, para a sua própria história, vendo ali os seus erros, os seus acertos. Muitos são tomados de revolta, outros são tomados de constrangimento, né, por terem agido dessa ou daquela forma. Então, nesse momento derradeiro, né, inclusive no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos a respeito da eutanásia, não com essas palavras, não com essa palavra, mas fala sobre interromper a vida de alguém que sofre, os espíritos respondem, né, que nesses momentos finais é quando o espírito se volta para dentro de si mesmo e aí então começa a fazer uma reflexão de tudo aquilo que ele viveu. Muitas vezes ele não tem oportunidade de voltar no tempo e modificar as coisas, né, modificar ali a sua própria história. Mas no mundo espiritual, ao desencarnar, ele já leva consigo, né, essas questões desenvolvidas nesse período, que vai fazer com que ele comece então a ter novas atitudes, a buscar novas respostas, a buscar atitudes diferentes. Então esses momentos finais, quando o indivíduo se depara com a morte, sem conhecer aquilo que vem no mundo espiritual, ele começa a ter muito medo. O que será que vai ser dele a partir dali? Será que tudo aquilo que ele acreditava era uma verdade? Porque, de um modo geral, poderia ser colocado da mesma forma também, né? Porque a morte natural, ou mesmo a prorrogação da morte, né? Seja na antecipação na eutanásia, seja na distanásia, seja na ortotanásia, são processos de morte. No caso, por exemplo, da prorrogação da morte, né, que seria a ortotanásia, através do uso de medicações, nós aqui ainda, dentro da filosofia, dentro da bioética, ainda é um tema a se questionar. Por que prorrogar a vida de alguém que sofre? Você pode permitir que ele tenha uma morte natural? Pessoas que dizem assim, né, principalmente nesse período quando você tem, por exemplo, uma doença terminal num hospital, a pessoa se recusa, então, no caso da distanásia, eu não quero mais nenhum tipo de tratamento, eu quero para minha casa e ficar em paz. Né? Então, são questões que a gente começa a levantar sem ter uma resposta clara, porque para nós as coisas devem acontecer com naturalidade. Quando a gente começa a envolver a tecnologia, encontrando recursos para fortalecer o organismo, para prolongar um pouco mais a vida, muitas vezes esse prolongamento traz sofrimento. Então a dúvida que a gente fica é exatamente essa, né? Em que ponto, então, como é que nós podemos tratar dessas questões? A resposta nós não temos, né? Porque teoricamente é muito fácil, você não pode antecipar. A pessoa que desencarna naturalmente é aquela que desencarna no tempo previsto. Se você prolonga um pouco mais
você vai levá-la a algumas reflexões, mas quando a gente passa por essa situação, aí a nossa visão muda. Então, na teoria, nós temos as respostas. Na prática, a nossa capacidade de ter uma análise fria, uma análise mais racional desse processo, muitas vezes nós não alcançamos ainda, infelizmente. O que nós sabemos é, toda antecipação traz o seu prejuízo. Mas mesmo assim nós encontramos em hospitais, porque nós falamos exatamente isso, né? A eutanásia é algo que não deve ser praticado. Aí você vai a um hospital, encontra alguém numa condição terminal, encontra alguém ali numa situação extremamente dolorosa, e aí você vê a família, os médicos, a própria pessoa, implorando para acabar com aquele sofrimento. E aí a impressão que dá é que quando nós apresentamos esse raciocínio, né, de que não se deve praticar a eutanásia, dá a impressão de que nós estamos sendo cruéis. Vendo a pessoa sofrer daquele jeito, ver a pessoa passar por tudo aquilo. Então a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então a pessoa que abre mão do tratamento para poder ter uma desencarnação, para nós pode parecer algo natural, porque ela não está antecipando. Mas eu acho que, Miriam, o que a gente pode analisar é exatamente a intenção que a pessoa tem, coisa que nós, aqui encarnados, não temos condições de fazer, né? Mas do mundo espiritual é possível saber por que a pessoa está fazendo aquilo. Se por acaso ela não quer mais tomar as medicações, ela não quer mais receber os tratamentos dela para ela ter uma morte tranquila, ou ela está fazendo isso para acelerar a desencarnação dela? Então por isso que do nosso ponto de vista é muito difícil, nós como encarnados, fazermos julgamento desses momentos finais da vida do indivíduo aqui no mundo físico. Porque nós não conseguimos ver intimamente, então nós somos muito práticos, né? Então muito pragmáticos, tudo para nós é muito simples. É só a gente consultar ali o nosso almanaque, encontrar uma resposta e agir daquela forma, só que as coisas não são assim. Então até mesmo nesse caso de uma pessoa abrir mão de um tratamento, no caso de uma doença terminal que nós vemos claramente que ela não tem mais como prorrogar a existência dela, a não ser com muito sofrimento, nós pensamos assim, qual é a motivação real que ela tem? Ela está pensando nela como espírito ou ela quer simplesmente abandonar tudo porque ela não aguenta mais? Como lidar com isso? Realmente a gente não tem respostas fáceis para essas situações. E aqui o que a gente vê, né, o caso dele, por exemplo, né, com tratamentos, com medicamentos, estão fazendo aquilo que é possível. E até mesmo, né, quando a gente fala nessas escolhas, isso não envolve apenas o paciente que toma a decisão de continuar ou não com o tratamento. Nós temos a família, nós temos os profissionais, no caso os médicos, que tomam essa decisão. Então cada um vai tomando uma decisão a partir do ponto de vista em que ele se encontra. O médico, ele toma uma decisão fácil, entre aspas, né? Porque ele não está envolvido emocionalmente com aquele paciente. Então ele vai tomar uma decisão prática. Para a família já é diferente. Porque vai sentir a perda ou vai ter ali a indiferença pelo indivíduo. E o paciente, nesse caso, ele vai querer desencarnar porque a dor está insuportável ou porque ele simplesmente largou mão de viver. Cada um ali tem uma justificativa para poder tratar dessa questão. É algo realmente bastante problemático. André colocou, é um caso a se refletir. O que eu faria na mesma situação, mesmo sendo espírita? E a suprema dor do corpo e dos familiares, não sei o que faria. Exatamente, a gente, na teoria, nós temos ali tudo muito bem claro, muito bem respondido. Mas na prática é muito diferente. Né, eu comentei com vocês há pouco tempo, né, para a gente poder encerrar aqui o nosso encontro, sobre a eutanásia que nós tivemos que praticar com o nosso cachorrinho. Né, então, ele tinha um tumor que estava trazendo para ele uma dificuldade muito grande, a condição de vida dele estava muito difícil, e aí então havia o estado dele assim que era uma situação assim, como é que eu vou dizer para vocês? Ela tinha assim um conflito de situações. Porque se por um lado ele tinha uma doença que estava dificultando, no caso dele, né, a alimentação, por outro ele estava bem, aparentemente fisicamente. Então você ia sacrificar um animal que aparentemente estava bem, mas por outro lado tinha aqueles impedimentos. Então eu intimamente fiquei assim naquele conflito enorme, porque por um lado aqui em casa elas queriam praticar isso, praticar a eutanásia, por outro lado eu achava que não era a hora, então a gente ficou naquele debate. Mas quando você viu o animal sofrendo, você falava, o que eu vou fazer agora?
Isso quando é um animal, imagina um ente querido. Uma pessoa que se encontra entubada, uma pessoa que se encontra inconsciente, que sofria, acontecia. Né? Pois é, Regina, é o próprio. É o Zequinha. Né? Então, assim, só na hora nós vamos ver isso. Né? Só que o grande problema que nós encontramos é que a nossa ciência terrena, no caso dos médicos, no caso dos psicólogos, que procuram dar o suporte para a família, eles trazem uma visão muito prática, muito científica, muito terrena. O médico diz assim, olha, se eu estivesse no lugar da senhora, eu faria isso. Né? Isso porque ele está dando a visão de médico dele, vendo o paciente sofrer. Mas aí quando a gente começa a ter também esse conhecimento do mundo espiritual, tudo isso que a doutrina traz para nós, muitas vezes acaba dificultando a nossa decisão, causando um conflito maior ainda. É muito difícil. Poderá ser um aprendizado para o espírito, sim. Né? Na prática seria assim o aprendizado que nós temos, esse seria o objetivo. Mas mesmo assim, vendo o espírito aprender, vendo ele sofrer daquele jeito e nós tomando uma decisão para prorrogar aquele sofrimento, é muito difícil tomarmos uma decisão assim. É muito difícil. Eu me recordo de uma tia-avó, na verdade, que desencarnou há alguns anos. A filha dela era espírita, médium, trabalhadora, também de um grupo mediúnico. E aí então a minha tia, ela acabou, não me lembro exatamente qual foi a causa da desencarnação dela, mas ela entrou em coma. E aí então a médica, ela estava assim, um sofrimento muito grande, oscilava entre consciência e inconsciência, e a médica falou para ela assim, olha, o conselho que nós damos é um sedativo para ela ficar sedada até que o corpo dela pare de funcionar. E a minha prima perguntou de cara, mas isso não é eutanásia, né? A médica disse, não é, isso é só para ela ficar sedada. E ela ficou sedada, 2 dias depois ela desencarnou. E naquele momento ela ficava questionando, que a gente conversava bastante sobre isso, ela ficava questionando, né? Será que eu pedi para a médica, eu autorizei a médica a fazer isso pensando no bem-estar, e isso que a médica fez antecipou a desencarnação dela? Então ficou aquela dúvida enorme, né? E nós não temos resposta simples para isso. É muito difícil mesmo. Né? Mas enfim, vimos aqui então esse trecho que traz realmente para nós aqui importantes reflexões para o espírito, principalmente nesses momentos finais. Ele começa a fazer ali uma revista da sua própria vida, tentando ali resolver problemas, pensando naquilo que poderia ter sido feito diferente ou não ter feito em determinada época, mas se ele não consegue mudar aquilo que ele viveu até aquele momento, já é o início de uma preparação para mudanças que virão, certamente, né? Sim, Maria, ainda mais nesse campo, né? Ainda mais nesse campo. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, mais uma vez nós estamos então nesse capítulo 18, desprendimento difícil, e nós paramos aqui na página 153, em que Jerônimo, então, acompanha Cavalcante nesses momentos finais de existência física, com todos esses problemas do corpo físico, e nós estamos vendo então aquilo que acontecia silenciosamente na sua consciência. Na frase que nós paramos, Cavalcante aqui faz todos aqueles questionamentos, né? Quando ele diz no final, né, a dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo alojara-se dentro dela como sicário invisível. Aí depois, né, Cavalcante, que via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da